Deus, graça e paz, que bom é poder estar de volta para compartilhar com vocês aqui o estudo de Gênesis. Estamos estudando o livro de Gênesis e hoje nós iremos estudar o capítulo 16. Tem sido bom demais estudar a doutrina da criação. Precisamos de voltar a estudar, ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, ensinar na escola bíblica dominical, no culto em família, sobre a doutrina da criação. Como que está vocês? Estão bem? Olha, e você está ainda no relógio de oração, orando. Eu estou orando por mais de 700 pessoas, entre as 150 aqui no relógio de oração que estamos orando. Estou orando pelos empresários da igreja, pela igreja como todas as ovelhas que Deus me confiou, pelo colégio cristão de Montes Claros, pelos pais, pelo nosso presbitério, pelos nossos governantes. Este é o nosso papel. Sejam bem-vindos e vocês estão chegando. Estamos transmitindo aqui através do Instagram e também do YouTube. Que bom é poder estar com vocês aqui também no Facebook. Deus é gracioso e bom, bom demais. Você pode dizer? Deus é bom, Deus é fiel, Deus que tem nos sustentado, é o Deus da providência. Olha, vocês vão assistir aí umas 2 ou 3 músicas e depois retornarei para continuarmos o capítulo, então, hoje, 16 de Gênesis. Eu tenho pedido aqui, pegue uma caneta, uma agenda, um caderno para você fazer as anotações, escrever para lembrar, para depois passar para frente o estudo que nós temos dado aqui, tá bom? Fica aí, assista e daqui a pouquinho eu volto para conversar com vocês e estudarmos juntos o capítulo 16 de Gênesis. Se esse mundo te parece tão normal, oferecem coisas que te trazem dor, problemas que assolam o coração, pois o homem não conhece o que é o amor. Então nasce uma esperança onde não há mais saída, e a vitória para Deus não tem limites. Brilha forte a luz divina pra você que está perdido. Toda graça vem de Deus, eu não duvido. Você pode crer que nada está no fim. Seja em qualquer situação, Ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode então compreender, quando Cristo vive em ti, você pode crer. Problemas que assolam o coração, pois o homem não conhece o que é o amor. Então nasce uma esperança onde não há mais saída, e a vitória para Deus não tem limites. Brilha forte a luz divina pra você que está perdido. Toda graça vem de Deus, eu não duvido. Você pode crer que nada está no fim. Seja em qualquer situação, Ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode então compreender, quando Cristo vive em ti, você pode crer que nada está no fim. Seja em qualquer situação, Ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim.
pode então compreender. Quando Cristo vive em ti, você pode crer. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Olá, estou de volta. Que bom a gente ouvir músicas lindas com pessoas que cantam bem demais, não é? Estamos estudando o livro de Gênesis. Você que está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muita gente que tem estado conosco. Nós temos estudado aqui desde o capítulo 1 de Gênesis e já vimos até aqui. No início nós falamos sobre o que o livro de Gênesis aqui nos mostra. Primeiro, revela sobre um Deus que tem um caráter, o Deus autoexistente, criador do universo. Falamos também que este Deus, ele criou o cosmos, o universo, criou todas as coisas. Ele criou tudo, o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral. E falamos aqui também que este Deus,
Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, distinguindo dos animais, distinguindo de toda a criação. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E definimos aqui que nós não acreditamos no que a ciência diz, que o homem é um animal racional. O homem, ele é imagem de Deus. Principalmente quando vemos aí a teoria de Darwin, que o homem veio do macaco, esta evolução. Nós viemos do pó da terra, estudamos sobre isso. E falamos aqui que Deus colocou um padrão, como que este homem deve viver aqui. Falamos que Deus, quando fez o homem, Deus colocou aqui neste mundo, porque Deus tinha um propósito de que o mundo, que a terra fosse povoada com gente, com ser humano. E é por isso que ele diz aqui, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Deus institui a família, o matrimônio. E Deus coloca o padrão de vivência. Quero repetir isso aqui. Porque Deus disse para Adão casar com Eva, Eva com Adão. Na Bíblia não tem respaldo para o casamento homem com homem, mulher com mulher. E Deus disse, crescei e multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. Falamos aqui das 5 perguntas. De onde eu vim? Quem eu sou? Então, uma pergunta de origem, uma pergunta de identidade. Quem eu sou? Para onde irei? Qual o propósito? Para onde irei? Por que eu estou aqui? O que eu devo fazer? São perguntas e respondemos aqui, dizendo que Deus, quando criou o homem, o fim principal do homem aqui é honrar a Deus e glorificá-lo para sempre. E nós compartilhamos também que dentro deste propósito do homem, de ter feito o homem, Deus colocou o homem para reger a terra, para gerenciar a terra. Falamos então que aqui o livro de Gênesis fala da origem do homem, fala da origem da queda. Aí Deus então, no capítulo 3, versículo 15, Deus inaugura, não que Deus foi apanhado de surpresa, mas Deus então tem no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, o proto-evangelho. E falamos das 2 sementes, a semente do mal e a semente do bem, que nasceria da mulher. Falamos sobre os filhos de Deus e os filhos do homem. A descendência de Caim. Lembra que nós falamos sobre a descendência de Caim? Depois nós falamos da descendência de Sete, ou de Sem. Não, de 7 meses, perdão. E nós falamos dos filhos de Deus, dos filhos dos homens, quem eram os gigantes. E aqui, nós vimos estudando o dilúvio, o chamado de Abrão. E eu falei que uma das coisas que mexe comigo ao estudar sobre estes grandes homens da Bíblia, como Davi, Salomão, quando estudamos sobre Sansão, Moisés, Isaac e Jacó, agora o nosso pai da fé, Abrão, pai exaltado, pai grande. Quando nós estudamos aqui, eu fico vendo que eram homens frágeis, limitados como nós, que foram agraciados pela graça de Deus, pelo chamado de Deus. Abraão mentiu, Abraão teve medo, incerteza. Abraão acabou fugindo para o Egito. Era um feitor de altares, mas lá no Egito não fez altares. E lá ele mentiu para Faraó. Abraão tinha sobre si as promessas de Deus. Eu te abençoarei, eu te farei grande. Onde tu fores, Abraão. E se alguém te amaldiçoar, vai ter comigo, eu amaldiçoarei. Se alguém te abençoar, eu abençoarei. Abraão, então, teve dúvidas. Em momentos ele teve mesmo o peso na alma. O terror invadiu a sua alma. E isso me consola, porque eu também sou um destes, e você também, meu irmão, minha irmã, que na lida, na nossa caminhada aqui, no palco da história da existência, viver é um desafio, implica em decepções, implica em lágrimas, implica em sofrimentos, implica em muitas vezes a gente querer desistir, voltar atrás. E quando nós olhamos para Abraão, nosso pai da fé, a gente é consolado, isso motiva a gente a entender se Abraão, até hoje, ele é reverenciado.
até entre os muçulmanos, entre o povo de Israel e nós, que fazemos parte do povo da aliança. Isso me consola, ao saber que, tipo assim, tem jeito para mim, eu posso buscar o Pai, porque teve gente tão reverenciada aqui na Bíblia, o nosso pai da fé, que foi falho. O que eu não posso é justificar as minhas fraquezas, os meus pecados. Aqui não é isso que eu quero dizer. E aqui então, quando Abrão saiu de Ur dos Caldeus, ele trouxe consigo Agar, uma escrava, que significa sem chão. Naquela época tinha a escravidão. Lembra que eu falei de Nimrod, que em Nimrod começou a escravidão? Nimrod que se tornou o Deus Sol. Lembra que nós falamos aqui de Semíramis, a sua mãe, que era a sua esposa, que se transformou na deusa, na rainha dos céus. E Nimrod começou a escravidão. Ele era caçador de homens, de gente, para vender, para escravizar. Não significa aqui que Deus apoiou a escravidão. Não significa, porque tinha poligamia aqui, que Deus apoiava a poligamia. Mas o fato, Deus aqui, o escritor Moisés está dissertando aqui, mostrando que Agar foi trazida por Abrão, e que seria um grande problema na casa de Abrão por erro de Sarai e do próprio Abrão. Vamos lá então ao que diz aqui. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos em Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Gente, é bom lembrarmos que aqui tem envolvida nesse fato aqui, nessa história de Abrão, pai da fé, ser humano. Onde você encontrar um ser humano, e é fácil conhecer, tem 2 olhos, um nariz, uma boca, é gente. Onde tem ser humano, aprendamos que sempre iremos ter arestas, ranhuras, problemas, apesar de sermos de Deus. Ora, Sarai duvidou, como também Abrão, porque Deus havia falado com Abrão que ia fazer dele uma grande nação, mandou que ele saísse e contasse as estrelas dos céus, havia dito que seria como as areia do mar, incontáveis aqueles que sairiam dele, e ele agora duvida. E também Sara fala: olha, as regras cessaram, eu não menstruo mais, então vou te dar a minha escrava. Olha, gente, você quer saber de alguém se está preparada para receber um poder? Dê para você ver. Eu já fiz isso na igreja. A pessoa esquece, sobe para a cabeça, porque isto é do homem, do ser humano. Por isso que tem horas que Deus nos abate, nos humilha. Porque aquele que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha, Deus exalta. A humildade é uma dádiva de Deus. E tem horas, meus queridos e queridas, que isso pode acontecer comigo e contigo. Você está iniciando como pastor, iniciando a sua empresa, iniciando o seu projeto, e daqui a pouco você acha que você é um Nimrod, é um Deus. Olha o que aconteceu com Sarai. E aqui Agar, então, primeiro, nós vimos aqui que
Agar começou a desprezar sua senhora. Ora, ela agora tinha um filho do homem poderoso, Abrão. Ela agora tinha um filho daquele que falava com Deus, do homem respeitado. Ora, gente, Sara queria o quê? De que se queixa o homem vivente? Dos seus pecados. Agora Sara está falando aqui, olha, o negócio é o seguinte, ela está me desprezando. E aqui, ela é colocada para fora de casa. Tudo por causa da dúvida, a incredulidade. Abrão e Sarai duvidou do poder de Deus. Duvidou do poder de Deus. Nasce Ismael aqui e Deus faz promessas para Agar quando ela estava saindo de casa. Ela saiu de casa porque a sua senhora Sarai, o pai do seu filho Ismael, deixou que ela fosse embora. E veja aqui, olha, que ela estava grávida e não havia ainda nem manifesto nada. Não ainda tinha feito ultrassom. Brincando, né? Olha para vocês verem aí. E disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta. E respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Que não fala se ela bateu, o que ela fez com Agar. Mas o fato foi que Agar não teve estrutura emocional para poder ficar, saiu, fugiu. E olha o que acontece agora. Depois que ela foge da presença da sua casa, ela foi humilhada e fugiu de sua presença. 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde tu vais? Ela respondeu, eu fujo da presença da minha senhora Sarai. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, eu multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Gente, tem erros que nós cometemos. Erros que cometemos, que não temos mais o que fazer. Como dizia minha mãe, o leite derramou, não tem como pegar mais não. Olha para vocês verem aqui que Sarai deu para seu marido a escrava Agar. Eu repito aqui, a mulher sem chão, Agar, foi desdenhada, foi desprezada ao ter sido chotada de casa. Apesar que ela também se gloriou e começou a pirraçar sua senhora. Lembra de Ana, lá de Elcana? Quando ela era, por Penina, recebia lá as afrontas. Eu engravidei, tem mais um filho, você não tem. E Ana foi ficando lá, desajeitadinha, no cantinho, sofrendo o peso de tudo aquilo, da humilhação. E Elcana ainda falava, eu não sou melhor do que 10 filhos para ti, que é isso, Ana? Tem homem que não entende a mulher. Tem homem que acha o máximo. Tem homem que faz isso, né? Olha para você ver aqui, a mesma coisa que bem antes. Primeiro que Agar se exaltou. Você tem que ter cuidado. Lá na empresa que você trabalha, sabia que tem funcionário que ele começa a ficar muito tempo na empresa, ele quer mandar mais do que o patrão. Sabia disso? Eu lidero uma escola grande e quantas vezes eu vi isso? Dentro da igreja. Você levanta um irmão como líder, daqui a pouco ele emburra, ele embirra, e daqui a pouco, se você chamar a atenção dele, ele sai igual Agar aqui. Porque tem gente, eu quero dizer a verdade, tem pessoas que não estão maduras, não estão preparadas para receber um cargo, uma oportunidade. Minha mãe sempre dizia, eu falei isso aqui, Deus não dá asa à cobra. Tem gente que se você der uma oportunidade, se você colocar ele no lugar que ainda não é devido,
Daqui a pouco ele quer mandar em todo mundo. Já viu isso? Você começa a dar oportunidade para a pessoa, você começa a ajudar a pessoa, você começa a confiar a pessoa, ela abusa. E depois tem problemas. H começou a pirraçar, começou a humilhar sua senhora. Pensa bem, quais eram as humilhações? Eu nem sei, sabe? Nem quero aqui conjecturar. Eu volto a dizer, ninguém sabe o que Sara fez ali, se bateu em H. O que acontece também é o seguinte, tem pessoa que é assim, tem pessoa que você não pode chamar a atenção dela, sabia disso? Sabia disso? Tem pessoa, se você confrontar, eu vou embora, pede demissão e arrebenta depois. Nessa logística dos relacionamentos, a gente tem de estar pronto para ouvir um não, estar pronto para poder receber uma crítica. Quantas vezes eu fui criticado, quanta coisa eu já passei, que no princípio eu não entendi muito, depois eu aprendi. Porque o caminho para seguir, a trilha para Canaã, o verdadeiro crente, ele tem de estar disposto, ou melhor, ele tem de aprender a se humilhar. Não adianta. E aqui aconteceu esse problema. As lições que nós tiramos aqui é esta. Mas aí, veja que Deus tinha um plano na vida de Agar. Aí eu quero aproveitar e falar contigo aí, que foi humilhada, que foi humilhado. E se Deus mandar você voltar, volte, poxa. Se Deus falar contigo, volta para lá, volte para seu marido, volte para sua esposa, volte para sua casa, volte lá para aquela empresa, volte lá e fique humilde. Se Agar não tivesse voltado, certamente ela teria problemas sérios. E é melhor voltar e obedecer a Deus e receber sobre a sua cabeça, a sua vida, promessas. E é o que Deus fez aqui, o anjo do Senhor aqui. É uma teofania, uma manifestação de Deus através desse anjo. Eu vou fazer deste menino grande. Será inumerável a descendência deste teu filho. E é por isso que no Oriente está até hoje lá. Porque tanto a descendência de Ismael como a descendência de Isaac tem os mesmos direitos. E tudo por quê? Por causa de uma dúvida que gerou a incredulidade, que gerou aqui, olha, uma rebeldia, não é? Uma rebeldia. Deus falou com Agar, volte, e certamente ela voltou lá, pediu perdão. O Senhor não abandonou a Agar. E veja que é uma mulher sem chão o nome dela. Como que a pessoa coloca o nome na outra sem chão? Tem um texto aqui que fala o nome de alguém era desprezo, amargura, sofrimento. Já pensou um negócio desse? Por isso você tem que preocupar quando for colocar o nome lá no seu filhinho, no seu neto, para você dar uma ideia de colocar um nome que tenha significado. Entende? Que tenha por trás, representa algo. O nome Jacó era suplantador, enganador, mentiroso. Depois Israel, separado, santo de Deus. Benjamim, filho da esperança. Mas na época Raquel queria colocar o nome no menino Benoni, filho do desespero, porque ela teve desespero, agonia para gerar aquele menino. E depois ela morre e chega Jacó e diz, não, o nome dele será Benjamim, Benjamim, filho da esperança. Filho da esperança. Entende? Olha para você ver aqui o que diz a palavra do Senhor. E disse ainda o anjo do Senhor, concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Olha para vocês verem. Cumpriu aqui, volta a repetir, no Oriente até hoje lá. Depois nós iremos falar sobre isso. Termina aqui, então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso,
Aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Está entre Cádiz e Bered. Aqui eu termino e quero voltar aqui. Versículo 13. Então, ela invocou, ela quem? Agar invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Então, olha o que ela diz aqui. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Meus irmãos, você que está aí nesses momentos no país nosso, no mundo de crise, será que você não parou para pensar sobre isso? Que em meio a esta sua aflição, em meio a este seu desdém, em meio a tudo isso que está acontecendo contigo, minha irmã, com a sua família, onde você talvez não vê saída, ore como Agar. Ela invoca o nome do Senhor e declara que Deus é o Deus que vê. Por acaso eu não olhei para um lado e para o outro? Deus vê você. O Salmo 139 fala do Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Deus viu Agar aqui. Depois nós vamos ver que Agar é colocada para fora novamente pela sua senhora a Sarai, com consentimento de Abrão. E lá o menino chora e ela então fica distante, porque havia acabado a água, o alimento do menino. E ela fica distante para não ver Ismael morrer. E de repente, novamente, o Senhor se manifesta e dá o livramento e mostra para ela um poço que estava ali. O Deus que vê, o Deus que viu Agar, o Deus que viu Elias na caverna, o Deus que ele está em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não existe nada oculto perante ele. É ele que revela o oculto. É ele que revela aquilo que está escondido. E nada pode ficar escondido perante ele. Porque ele vê, ele conhece tudo. Minha irmã e meu irmão, é preciso confiar no Senhor. É preciso entregar ao Senhor e pegar esta palavra aqui que nós estamos estudando e falar: Deus, o Senhor viu Agar naquele deserto. O Senhor viu Agar e o Senhor ouviu o choro do Ismael. Deus vê, irmãos. Deus viu Davi dentro da caverna. Deus está te vendo nesses momentos de luta, de sofrimento, de problemas. Deus te vê. Deus viu o que aquela pessoa fez contigo. Deus viu as calúnias que levantaram contra você. Deus viu e tem visto o que tem te acontecido. Você acha? Isto para a glória de Deus. Eu estou orando todo dia de 2 horas às 4 horas. Você acha que Deus não me vê orando? Você acha que Deus não está te vendo orando? Você acha que Deus, ali naquele cansaço seu, no seu trabalho, você sendo fiel, será que Deus não está te vendo? Deus te vê. É o Deus de Agar, que lhe fez promessas. É o Deus de Abrão, o nosso pai da fé, que cometeu erros como eu e você cometemos. Irmãos, prestem atenção para eu terminar. O certo é nós, como povo da aliança, andarmos em santidade e não pecarmos contra a santidade de Deus. Mas se nós pecarmos como Abraão, Sarai, Jacó, Isaac, Moisés, Pedro, Paulo, todos eles pecaram, nós temos de olhar para 1 João capítulo 2, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecou, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é palavra de Deus para o teu coração. Deus te vê. Deus está te vendo. E não para te acusar, e não para arrebentar contigo. Mas ele se manifesta através aqui deste vaso dele para dizer: filha,
Volte. Filho, volte. Talvez você está desviado do Senhor, desviada do Senhor. Volte. Nós vamos chegar depois em Jacó. Quando ele foge de casa, ele chega num lugar e faz de uma pedra o seu travesseiro. E ele sonha. E ele tem uma visão de uma escada subindo até os céus. E anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E ele declara: Deus está neste lugar. Quão terrível. Eu não sabia. Deus está aí contigo. A história de Agar tem muito para nos ensinar sobre que nós muitas vezes não estamos preparados para estar numa posição, para ter privilégios, para ter honras. O lado nosso humano, o orgulho, a vaidade. Por isso que Deus está trabalhando contigo no tempo certo. Não adianta Deus colocar em tuas mãos algo e depois você jogar fora. Eu conheci na minha própria cidade de Salinas há muito tempo um rapaz que foi criado por um fazendeiro, por uma família muito rica. E ele não aprendeu a dar valor, não aprendeu a trabalhar. Quando seu pai morreu, ele começou a jogar fora tudo aquilo, porque ele não sabia o valor, olha, do suor, do trabalho. É isso. Nós aprendemos isso com Agar, mas aprendemos também com ela a humildade de voltar. Nós aprendemos também com Sara da dúvida, da incredulidade, e aprendemos com o nosso pai da fé a dúvida, a incredulidade. Que Deus te abençoe. Voltaremos depois para estudarmos o capítulo 17 de Gênesis. Fiquem com Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Deus abençoe a sua vida, amém?